Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo de exemplos de regra de 3 simples. Olha só esse exercício aqui, ó. A área de um terreno é dada pelo produto do comprimento pela largura. Então aqui ele explica o que é a área de um terreno. Então basicamente o que ele está dizendo é o seguinte, ó. Se você vir aqui, ó, aqui nós temos o comprimento e aqui nós temos a largura. Se eu multiplico os dois, eu obtenho a área. Então, a área dessa figura é o comprimento vezes a largura. Dessa também. Se eu pegar o comprimento dessa, vou chamar de C2, porque é diferente, e a largura 2, e multiplicar, eu vou obter também uma área. Só que olha que interessante, um terreno retangular tem 50 metros de comprimento. Então, ele dá aqui, pessoal, quanto que vale cada uma. Deixa eu apagar aqui, que eu já tinha escrito, né? Vamos apagar isso daqui, vamos apagar isso daqui. E aí ele dá a informação aí, ó. Tem 50 metros de comprimento e 32 metros de largura. Se você diminuir 7 metros de largura, ou seja, a largura vai diminuir como está o desenho aqui na figura. De quantos metros deverá aumentar o comprimento para que a área do terreno seja mantida? Então, uma coisa interessante e importantíssima aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco o tamanho do lápis. Nós temos o seguinte, pessoal. Ó, aqui a área é x. Eu não sei quanto que é a área, vou chamar de A. Só que aqui a área é a mesma, também é x. Ou seja, como é possível isso acontecer, Wesley? Como é possível você aumentar, modificar os valores e a área se manter? Se você observar bem, ó, deixa eu fazer um exemplo bem bobinho aqui, ó. Se você tiver um quadrado, né, de lado 8 e lado 8, a área vai ser 8 vezes 8, que se você olhar na tabuada dá 64. Mas se você diminuir esse quadrado e transformar ele num retângulo, de tal maneira que a sua base seja 32, ou seja, uma base bem comprida, mas a sua largura seja 2, é tipo um corredor. Se você multiplicar 32 por 2, também dá 64. E aqui uma coisa importante, equivalência de áreas, né? Nós temos áreas idênticas, mas não necessariamente nós temos a mesma figura. Então, cuidado quando nós dizemos que duas figuras têm a mesma área, não necessariamente têm o mesmo formato, tá? Então, é isso que a USP está dizendo. A área se manteve, mas o formato foi modificado. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos 50 metros de comprimento, então aqui nós temos 50 metros, e aqui na largura nós temos 32. Uma largura muito grande, né? Só que aí, se você diminuir 7 metros de largura, e aqui tá um pequeno detalhe que a gente tem que ter cuidado na interpretação do exercício. Tem muito aluno que vai pegar, ler isso daqui e falar, poxa, 7 metros significa que é 7. E não é isso que ele tá dizendo. Ele tá dizendo que diminuiu. Então você vai num cantinho e faz, ó, eu tinha 32. Se eu diminuir 7, né, quanto que é 32 menos 7? Nós obtemos aí 20 e, vamos fazer aqui, ó, 12 menos 7 é 5, 25. Tudo bem? Então, na verdade, pessoal, cuidado com a interpretação. O que é mais cruel nos exercícios de vestibular ou exercício de concurso não é o conteúdo em si, mas sim a interpretação do exercício. Quando você está com pressa, você lê e não presta atenção. Então, olha só, 7 metros de largura, mas isso foi diminuído. Então, na verdade, foi para 25. E aí, cuidado, também tem uma dedução muito errada de se aqui diminuiu 7, então aqui vai aumentar 7. Não necessariamente. Lembra que a multiplicação da base vezes a altura que dá a área. Então, nós temos que olhar aqui, ó. Isso aqui é x vezes 25, tem que ser equivalente a 50 vezes 32. E você pode resolver o exercício assim, usando puramente geometria, sem necessariamente fazer regra de 3. Mas você também pode montar a regra de 3, só com um pequeno detalhe, né? Qual que é o detalhe? Nesse caso, pessoal, nós temos aqui, deixa eu aumentar também aqui a largura, nós temos aqui duas situações. Nós temos o comprimento e nós temos a largura. Quando o comprimento era 50, a largura é 32. Isso na primeira situação. Quando o comprimento foi para x, ou seja, aumentou, porque pensa comigo, se você diminui aqui a largura, se essa largura aqui ela diminui, esse comprimento tem que aumentar. Porque se você tem uma largura que foi diminuída e o comprimento não aumenta, a sua área diminui junto.
Então, para que a sua área permaneça a mesma, se eu diminuir uma dimensão, eu preciso aumentar a outra. Então, enquanto aqui ó, a largura foi para 25, o comprimento provavelmente aumentou. Então, enquanto a largura diminui, o comprimento aumenta. O que isso significa? Que essa regra de 3 é uma regra de 3 inversamente proporcional. Estamos resolvendo bastante exercício de inversamente proporcional. Então, a multiplicação deve ser feita da seguinte maneira. Deixa eu melhorar aqui a escrita e pronto. Pessoal, vamos lá, tá? Bom, então vamos resolver agora o exercício, pessoal. Olha só, 25 vezes x é igual a 50 vezes 32. Então você vem aqui e faz 25 multiplicado por x tem que ser equivalente a 50 multiplicado por 32. Lembrando, galera, que você pode resolver da maneira tradicional, multiplicar 50 por 32 e dividir por 25, mas eu não gosto de usar essa estratégia, por uma questão até de tempo. Se você observar aqui, ó, o 50, se você observar aqui, ó, o 50, pessoal, ele pode ser dividido por 25. Você pode vir aqui e dividir por 25. Então, se eu dividir 50 por 25, vou escrever aqui, ó. Do lado eu vou escrever dividido por 25. Se eu dividir 50 por 25, sobra 2, porque 50 é o dobro de 25. E se eu dividir 25 por 25, sobra 1, porque 25 dividido por 25 é 1. Então, você tem que 1 vezes x, que dá justamente o valor de x, tem que ser igual a 2 vezes 32, o dobro de 32, que nós já resolvemos isso hoje. Sem querer, eu dei como exemplo, não foi proposital, tá? Mas eu dei como exemplo, 32 vezes 2 dá 64. Então, significa o seguinte, se você diminuiu em 7 metros a largura, o comprimento de 50 vai para 64. E aí vem a pergunta, vamos ler a pergunta. Quantos metros deverá aumentar o comprimento para que a área do terreno seja mantida? Cuidado com essa pergunta. Ele não pergunta qual que é o valor do comprimento, porque aí seria 64 a resposta. Ele pergunta quanto que tem que aumentar. Só que, cuidado na hora de responder. Se você vai lá nos exercícios, provavelmente a letra A vai estar lá, 64. Aí você vai lá, todo feliz, vai lá depois conferir o gabarito e descobre que é o exercício. Letra B, 14. Opa, por que seria a letra B nesse caso, Wesley? Porque 64 menos 50, nós tínhamos 50 de comprimento e fomos para x, que nós já descobrimos que é 64. Então, se de 50 foi para 64, houve um aumento aí de 14 unidades. Então, olha que interessante, enquanto esse diminuiu 7, esse aumentou 14, tá bom? Então, tá aí mais um exercício feito para vocês de regra de 3 simples. Em breve começaremos o exercício de regra de 3 compostas, mas teremos mais exemplos para fixar bem o conteúdo. Até a próxima, pessoal!